XP possui uma série de ferramentas que nos permitem personalizar tudo o que são elementos construtivos que nós utilizamos nos nossos projetos BIM. Agora vamos conhecer mais um que tem a ver com a criação dos nossos próprios tipos de portas. Atenção que tipos de portas e estilos de portas são coisas diferentes. Os estilos de portas recorrem aos tipos de portas para nós irmos buscar coisas como as ombreiras, as padeiras e restantes elementos, portanto se a porta tem vidro ou não tem, portanto esse tipo de situações. Então o que é que vamos começar por fazer? Portanto, eu tenho aqui um fecheiro vazio, portanto onde eu só tenho desenhado uma parede onde depois vou testar a porta que vou criar e vou começar por vir aqui ao menu Door e se vier aqui até ao fundo eu tenho aqui uma opção que me diz New Door, ou seja, criar uma porta de raiz. Clico em New Door e aparece-me imediatamente esta janela, onde eu vou escolher a opção Door Wizard, ou seja, vamos criar uma porta portanto, de raiz passo a passo. Ao selecionar Door Wizard, ele vai-me abrir esta caixa de diálogo que aqui está, onde eu tenho do lado esquerdo toda uma série de parâmetros que eu vou explorar portanto, neste tutorial e que depois me dá acesso a diferentes ferramentas que me aparecem aqui do lado direito. Por exemplo, imaginem que eu quero criar uma porta simples, mas com uma bandeira lateral, portanto, sendo que uma delas tem vidro e a outra não tem. Vamos começar por fechar esta janela e vamos primeiro fazer uma coisa, que é criar o desenho da nossa ombreira a 2 dimensões e adicioná-la à nossa biblioteca. Para isso, vamos aqui ao menu View e selecionamos aqui Add 2D Drawing, portanto, adicionar uma janela de desenho a 2 dimensões, que eu vou chamar Rascunhos, e onde vou desenhar livremente a 2 dimensões. Portanto, vou agora aqui ao menu Drafting, portanto, que é a ferramenta onde nós temos portanto, todos os comandos para desenhar a 2 dimensões, vou Align, e começo por desenhar uma linha com 0.15, desculpem, estamos em milímetros, vamos fazer 150, portanto, vou desenhar para a direita 30, para baixo, aqui vou-lhe retirar a espessura da porta aos 150, portanto são 35, são 115, para aqui 10 milímetros, 35 e fecho aqui. Portanto, isto aqui é uma ombreira clássica, portanto 3x2, portanto, para colocar depois aqui uma moldura pelo interior e pelo exterior, neste caso desencontrada. E então, como é que eu transformo isto num perfil? Vou ao menu Drafting novamente, cá em cima, vou a New Profile e seleciono Define Closed Profile, ou seja, definir um perfil fechado. Vou definir o contorno do meu perfil, clicando em cada um destes cantos, e acabo ali, faço Enter. Ele pede-me um ponto de referência, vou clicar por exemplo neste aqui e vou definir o perfil, vou-lhe chamar Ombreira 03, que eu já tenho aqui várias criadas. Vou criar aqui numa pasta chamada Experiências e o produtor vai ser Ibercad. O ideal seria colocar isto no menu Building, depois em Doors e depois colocá-la na biblioteca. E eu, como estou apenas a experimentar, vou colocá-la ali. Portanto, criei o perfil da ombreira. Vou fechar, ele pergunta-me se eu quero fechar a janela, eu digo que sim. Portanto, o meu perfil está acrescentado à biblioteca. E agora sim, vamos outra vez a Building, vou a Door e seleciono New Door. Portanto, vamos criar uma porta. E vamos então utilizar a ferramenta Door Wizard e começamos então por escolher o tipo de porta que queremos criar. Eu quero criar este tipo de porta, portanto uma porta mais larga e uma mais estreita, com uma bandeira, portanto, uma bandeira lateral, sendo que esta porta tem 80, esta porta tem 40 de largura e vamos utilizar aquela ombreira. Portanto, o estilo de porta está selecionado, portanto passamos à área seguinte, portanto Main Parameters. Vamos começar por especificar a largura total da porta, sendo que eu quero que esta tenha 80 e esta tenha 40, portanto vamos ter uma porta com 1200, sendo que uma delas vai ter 400 de largura, portanto, ele automaticamente atualizou, e a outra vai ter 800. Portanto, e ficamos então com o design que aqui está. Temos aqui um vidro que está a mais, mas depois vamos resolver isso. E vamos aqui
colocar a altura da porta com 2 metros e obtemos então estes dados. Depois vamos para o campo seguinte que diz Representation. E aqui vamos escolher como é que queremos representar portanto, a nossa porta. Ele começa por indicar aqui se queremos ou não ativar uma opção que diz Show Threshold on 2D. Threshold corresponde a este batente que é colocado no chão, portanto ele vai ser para iluminar, portanto eu não vou ativar. Depois diz se eu quero colocar o perfil do frame, ou seja, a moldura da porta desenhada a 2D, e eu quero. Depois, ou então, portanto, bounding boxes on 2D symbol. Depois, como é que eu quero a representação da porta a abrir? Se é um arco, se é um triângulo, ou se pura e simplesmente não quero lá nada. Portanto, eu vou querer um arco. Também posso indicar se quero representar nas portas o sentido de abertura das portas ou não. E se quero as portas abertas ou as portas fechadas. Portanto, eu vou mantê-las fechadas. Passamos ao seguinte campo, que é o campo Frame. E aqui já é um campo onde eu tenho que estar mais cuidadoso. E o que é que ele me está a pedir? Ele está-me a pedir para eu especificar a moldura, portanto, as molduras laterais, as ombreiras, a padieira e, eventualmente, uma soleira. E elas aparecem-me aqui indicadas. Portanto, eu tenho aqui Side Frame, Top Frame, Wing Bottom Frame ou Wing Divider Frame. Como eu tenho duas portas aqui, a parte de baixo, ele coloca-me duas molduras, uma em cada porta, independentemente uma da outra, se eu assim o desejar. Vamos começar pelas laterais. Vou aqui selecionar Side Frame, Enable Frame. Se eu desativar este botão, desaparecem as molduras laterais. E vou aqui selecionar o meu perfil. Portanto, clico aqui e vou buscar o meu perfil. Portanto, clico aqui em Profile, My, Experiências e já tenho aqui uma série de ombreiras e a que eu queria agora, que se chama Ombreira 03. Faço OK e ele adicionou a minha ombreira às laterais desta porta. Eu consigo vê-la aqui em cima, portanto, com relativa facilidade. Depois, ele pede-me aqui o Profile Width. Profile Width é a espessura total e a profundidade total. Portanto, está em 30 e 150, portanto é exatamente o desenho que eu ali tinha, portanto está tudo correto. E depois, se eu quiser deslocar em X e em Y a minha ombreira, que não é o caso, eu posso fazê-lo alterando estes valores que aqui estão. E também tenho uma hipótese que é ajustar a moldura à espessura da parede. Neste caso não convém, porquê? Porque ao aumentar a espessura total da parede, aumenta-me o total do comprimento do perfil da ombreira, o que quer dizer que na mesma proporção aumenta-me o tamanho do batente e depois ele não bate certo com a porta. Portanto, isto convém criar uma ombreira diferente para cada medida de parede. Já definimos as laterais, vamos agora à padieira. Vou clicar aqui e tenho a opção Top Frame. Vou clicar em Top Frame e vou também especificar aquela ombreira. Portanto, vou aqui à biblioteca, seleciono a ombreira 3, faço OK e imediatamente aqui também me alterou. Portanto, ficamos agora com a ombreira personalizada conforme eu pretendia. As medidas também não tenho que alterar. Depois tenho aqui o Wing Bottom Frame, que não está a ser atribuído, só para verem o que era. Se eu ativar, ele aparece-me aquela barra ali no chão. Se eu fizer o Wooden Divider Frame, ele coloca-me aquela barra na vertical, portanto, a subdividir as duas portas. Portanto, eventualmente pode ser esse o nosso intuito. Vamos passar agora ao campo seguinte, que é o Threshold, que é tal prechazinha que está aqui no chão e que eu não quero, portanto, pura e simplesmente vou desativá-la e ela desaparece dali, portanto, e deixo de ter aquele batente que ali estava. Tendo isto feito, vamos ao campo seguinte, que é o Panel, e aqui vou definir a minha porta. Desde logo, eu posso definir se ela abre para dentro, se ela abre para fora e o tipo de abertura, se é basculante, se é oscilobatente, se é projetante, etc. O tipo de abertura em 2D, 90 graus, em 3D, se eventualmente ele aparecer aberto, e se o material que eu quero especificar não me aparecer aqui,
e eu posso alterá-lo clicando aqui em mais e escolhendo outro material. Por exemplo, eu depois posso atribuir para um dos lados da parede, da porta, desculpem, aqui neste caso é a bordadura à volta da porta, ou aqui embaixo aqui é, um dos lados da porta, o outro lado da porta e a bordadura em volta da porta. Se eu quiser alterar os três em conjunto, basta-me selecionar aqui em Select All Similar, vir aqui a mais e, por exemplo, escolher aqui outra madeira. Vamos escolher aqui uma madeira de carvalho diferente e reparem que a porta modificou toda ela para o mesmo material. Estando este valor definido, vamos aqui a Geometry e aparece-me esta caixa de diálogo. Se repararem, as ombreiras e a espadeira e a folha da porta estão todas, portanto, coincidentes. Temos aqui uma coincidência que não queremos. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar os 2 cm da ombreira à porta em cima, desculpem, nas laterais e em cima. A ombreira teria que ser nas laterais, evidentemente. Portanto, vou pôr aqui 20 mm em cima, à esquerda e à direita. E, mais ainda, vou alterar a espessura da porta. Ela neste momento está com 40, vou pôr com 35 e, atenção, este valor que aqui está é o Offset from Centerline, ou seja, o meio da porta, se eu colocar aqui o valor 0, o meio da porta, vou fazer aqui um refresh, passa-me a coincidir com o meio, portanto, da ombreira. Eu esqueci-me de referir uma coisa, é que sendo as portas duas, não é? Eu tenho uma porta e tenho a outra, onde, portanto, tenho que definir estes valores nos dois casos. E neste caso, num deles, eu tenho que manter o valor a 0, portanto eu vou pôr aqui a 0 também. E se repararem no left wing eu fiquei ali com uma fresta porque eu tenho que tirar daqui estes 20 mm, caso contrário uma porta não consegue bater na outra. É ao contrário, os 20 é deste lado e os 0 deste, neste caso. E no right wing aqui é que é 0 e aqui é que é 20. Portanto, isto é a folga que ele vai ter de um lado e do outro. Portanto, se tiver folga, evidentemente. E neste momento eu tenho a porta exatamente a meio. Porquê? Porque o valor aqui está em 0. Ou seja, eu agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero colocá-la a facear a ombreira, não é? Vamos dar aqui metade da medida, que é menos 75. E fazer aqui um refresh. E fazer a mesma coisa no left wing, menos 75. O que é que acontece aqui? Acontece é que é o meio da porta que está a coincidir com a face da ombreira, portanto, com os 75 de metade da ombreira. Portanto, eu tenho que retirar a estes 75 metade da espessura da porta. Se a espessura da porta tem 35, metade é 17,5. Portanto, eu tenho que tirar este 17,5 aqui. Portanto, terá 65, neste caso 57,5. Vamos ver se tivemos sorte, exatamente. E no right wing, menos 57,5. Aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Experimentado 57. 56,5. Estranhamente, os dois valores deviam ser iguais. Estranho, 55 não dá um valor, no outro dá outro, mas tudo bem. Está coincidente, portanto vamos experimentando até chegar lá. E tendo este valor definido, passamos para o seguinte, que é o Edge Profile. Se vocês repararem na pré-visualização desta porta, ele aparece-me aqui uma moldura em volta de toda a porta. Essa moldura corresponde a esta coisa que se chama Edge Profile, que temos uma no right wing e no left wing. E nós podemos inclusivamente definir um material diferente, por exemplo, se quisermos, ou eu vou pôr aqui só cor de laranja só para vermos a diferença. Portanto, é isto que nos estamos a referir
quando estamos aqui a alterar o Edge Profile. Evidentemente nesta porta eu não quero colocar isso, mas podia fazê-lo se eu assim o desejasse. No entanto, portanto, eu vou desativar aqui a opção Edge Profile porque não quero atribuí-la. De qualquer forma, atribuía numa porta ou na outra, portanto vamos aqui e também poderia definir a forma como ela se, portanto, como ela é representada na porta. Portanto, pode ter um perfil a ser utilizado, conforme se pode ver aqui, portanto, para lhe dar algum efeito estético, se assim o desejarmos. Portanto, não é nada isso que eu pretendo, portanto, desativo aquela opção. Depois, temos aqui um problema para resolver, que é o inset. O que é um inset? Não é um inseto. Eu tenho left wing inset e tenho right wing inset. E o inset é o recorte que nós temos na porta, que nós podemos alterá-lo. Por exemplo, eu que tenho aqui no right wing e tenho os valores todos iguais, portanto, à esquerda e à direita, e em baixo e em cima. Vamos alterar aqui os valores. Vamos pôr 120, 120, em cima 120, e agora se eu fizer um refresh, reparem que a porta tem mais vidro do que tinha anteriormente, não é? Depois vou ter que ajustar aquele puxador. E se eu quiser, posso retirar no outro o vidro, portanto não quero um vidro ali, vou aqui a left wing e retiro, portanto carregando aqui no X, e só tenho vidro então agora nesta folha que aqui está. Se eu quiser ainda, posso alterar o material do vidro, se eu quiser, por exemplo, vou atribuir este material Vanilla, vou outra vez voltar para o vidro, posso colocar vidro fosco, aquilo que muito bem entender. Se eu quiser, posso vir aqui a mais e ir buscar outro tipo de vidro, se eu quiser, vidro decorativo, vidros às cores, espelhos, portanto posso utilizar qualquer tipo de material que eu tenha na biblioteca do Arcoline XP. E depois, além disso, temos aqui o Inset Edge Profile, que corresponde ao perfil do elemento que faz aqui a moldura do vidro, que eu posso, se eu quiser, portanto, eu posso desativá-la, portanto, pôr logo o vidro a encastrar diretamente na porta, portanto, quer de um lado, quer do outro, ou posso ativá-lo e depois atribuir a um elemento, sei lá, por exemplo, assim, boleado, posso criar os meus próprios perfis, assim redondo, tudo o que eu quiser. Portanto, eu vou retirá-lo para simplesmente quero uma porta extremamente simples. Depois tenho um inner handle, em que eu também atribuo um puxador ao right wing e ao left wing. Eu, no caso, no left wing, vou retirar o puxador, portanto, retirei deste lado e vou manter o deste no caso do right wing. Vou fazer uma coisa que é, posso escolher outro puxador se eu quiser, posso personalizar e buscar à biblioteca, portanto eu vou utilizar este que aqui está só para não perder muito tempo, e posso afinar a localização desse mesmo puxador, utilizando estas opções que aqui estão. Portanto vamos pô-lo aqui a meio desta peça, e o outer handle a mesma coisa, portanto vamos aqui e vamos deslocá-lo a mesma medida, e no left wing vou pura e simplesmente desativar o puxador, e aqui temos então a nossa porta que está a ficar quase concluída. Eu posso ainda, se eu quiser, adicionar mais acessórios, portanto isto é transversal aos estilos de porta, tanto a uma das portas como à outra, e no final posso acrescentar ou alterar os parâmetros BIM da nossa porta. Tendo isto já concluído, só tenho que fazer save, indicar o nome que eu quero dar a esta porta. Vou pôr porta interior, portanto porta de batente dupla 800 mais 400 vezes 2000, portanto 80 cm mais 40 cm por 2 de altura. A categoria onde eu vou adicionar vai ser a minha própria categoria, podia adicionar indoor, portanto são as portas interiores, mas eu vou à minha categoria pessoal. Vou pôr aqui em portas interiores e no produtor vou-lhe chamar Ibercard. Faço OK
OK. Ele pergunta-me se eu quero gravar na biblioteca, eu digo que sim, e ele grava-me na biblioteca. E agora vamos dar uso a esta mesma porta. Portanto, eu vou aqui a Door, seleciono Placing Doors e escolho aqui uma porta de 2 folhas. Por exemplo, esta que aqui está, e vou colocá-la algures aqui. Portanto, ela não vai ter as mesmas dimensões, portanto, eu vou aqui selecioná-la. Vou modificar as dimensões da porta, vou pô-la com 1200 de largura, faço OK. Neste caso tinha de ser 1240 porque eu tenho que adicionar a largura das ombreiras, faço OK. Portanto, a porta já está aqui colocada no devido lugar. E então o que é que eu quero? Eu quero aplicar aqui a porta que eu criei. Reparem, ela não aparece aqui, portanto se eu vier aqui a Placing Door, ela não está aqui, portanto não tem aqui nenhuma porta 800 por 400 por 2000. Porquê? Porque ela é um tipo de porta, não é um estilo de porta. Portanto, eu apliquei aqui um estilo de porta que utiliza um tipo de porta de correr. Portanto, o que eu vou fazer é selecionar esta porta, ir aqui às propriedades e se eu quisesse alterar o estilo eu vinha aqui, mas como eu quero alterar o tipo de porta, eu tenho que vir a este ícone que está por debaixo da pré-visualização da porta. E agora vou escolher a porta que me interessa, que está aqui em My, portas interiores, já tenho aqui algumas delas que eu criei. A porta que eu quero é esta, faço OK, ele não alterou o nome, e depois posso alterar se eu quiser. Posso pôr aqui porta batente 800 vezes 400 vezes 2000, faço OK, seleciono, faço OK. Ele pergunta-me se eu quero ajustá-la às dimensões anteriores, eu vou dizer que sim, e faço OK. E ele aqui criou-me a porta. Infelizmente ele criou uma porta teimosamente com o vidro lateral. Infelizmente não dá para alterar por aqui, portanto eu tinha aqui novamente ao estilo de porta, ao tipo de porta que eu criei inicialmente, mas de qualquer forma, conforme podem ver, os restantes elementos está tudo no devido lugar, sendo que ele acrescentou a moldura, portanto que está associado ao estilo. Pese embora eu aqui tenho que fazer uma alteração, porque aqui tenho 2 cm de recobrimento, que ele está preparado por uma moldura com 2 cm, portanto só tenho que vir aqui ao estilo, Line and Architrave, e num destes elementos, neste caso no exterior, vou passá-lo para 20, o cover, e agora já passou a ter 1 cm só ali de cobrimento, de frente visível da minha moldura. Portanto, e desta forma, rapidamente criamos os nossos próprios estilos de portas para serem utilizados no Arcline XP. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a publicar novos vídeos acerca do Arcline XP, do SketchUp, do ZWCAD, do KD Max ou outros programas que comercializamos na Ibercad. Despeço-me com amizade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.